Obrigada aí pela participação de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa sessão de hoje, a parceria junto com a MedSeg. Estou muito contente de estar aqui. Obrigada pelo espaço, Gabi, a toda a equipe da MedSeg. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre câmeras, né, e sobre alguns lançamentos recentes, e também deixar um espaço para vocês perguntarem, para que vocês possam também interagir um pouquinho, tá? Talvez o que eu fale aqui não seja novidades para muitos, né, os que já estão acostumados com as nossas tecnologias, que já conhecem, mas acredito para aqueles que ainda não conhecem muito, vai ter bastante novidade. Mas fiquem à vontade para fazer perguntas. Se eu não tocar em um tema que vocês gostariam ou estão curiosos, a gente vai aproveitando esse espaço, tá bom? Meu nome é Marina, eu trabalho na Bosch há 12 anos, e agora, né, há mais ou menos uns 3, 4 anos, eu estou nessa divisão de Bosch Building Technologies, que é a divisão que a Bosch tem para toda essa parte de segurança, né, que vai desde video surveillance até a parte de segurança de painel, sensores, a parte de safety, que é incêndio, né, a parte de áudio. Então, por isso que a gente chama de Bosch Building Technologies, que é essa divisão relativamente nova da Bosch, né, perto comparada aí ao automotivo. E a minha responsabilidade é a parte de marketing de produto, né? Então acho que muitos de vocês conhecem os nossos vendedores, a nossa equipe de pré-vendas. Alguns não têm muito contato direto comigo, que eu fico mais ali suportando a parte de vendas, realizando os treinamentos, as políticas comerciais. Então, muito prazer em estar aqui com vocês. Aqui está o meu e-mail, caso vocês queiram mandar algum e-mail, pedir algum material, ter o meu contato para a gente falar depois, também fiquem à vontade, tá bom? Pessoal, então hoje eu vou falar um pouquinho sobre as câmeras de segurança que a gente tem nessa divisão. A gente tem um portfólio bem extenso, tá? É um portfólio bem completo. A gente divide dentro desse portfólio de câmeras fixas e câmeras móveis, né? E aí, dentro tanto das fixas quanto das móveis, a gente tem opções indoor e outdoor. E dentro dessas opções, a gente sempre tem versões com infravermelho e sem infravermelho. A nossa linha de câmeras fixas, elas são por números, tá? Então, elas começam com a linha 3000, que hoje é a nossa linha de entrada. Então, se vocês falarem assim, eu quero a câmera, vamos dizer, mais em conta da Bosch, é a linha 3000, é a nossa linha de entrada, mas é uma entrada já com muita tecnologia, com resolução, elas são todas 2 megapixels ou 5 megapixels, já possuem analíticos integrados, né? Opção para cartão de memória, é, toda a parte de segurança, né, criptografia, toda a parte de processamento dos analíticos. Então, assim, é uma câmera de entrada, mas já com bastante tecnologia embarcada, um portfólio que deve ter aí uns 2, 3 anos, então é super recente, tá? E nós temos opções com infravermelho e sem infravermelho, tá? São lentes fixas e tem varifocal também, dependendo do modelinho. A gente tem bullet, a gente tem flexidome, a gente tem esse modelinho que é a turret e uma outra flexidome exterior. Depois depois da 3.000 a gente vai para 4.000, 5.000 e assim por diante, 6.000, né? Até chegar na 9.000, que é a nossa MIC aí térmica, tá? Então, nosso portfólio é chamado por números, vamos dizer assim. 3.000 é a mais a câmera de entrada e a 9.000, vamos dizer que é a nossa top e vamos dizer também com custo-benefício mais alto, tá? Então, a mais barata até a mais cara. E nesse meio tempo aí também nós temos as nossas câmeras panorâmicas e as nossas câmeras multissensores que não estão descritas aí, tá? Mas elas também fazem parte do nosso portfólio de câmeras fixas. Já nas câmeras móveis, a gente tem a Autodome 4000, que é a nossa linha de entrada para câmeras móveis, a 5000, a Autodome 7000 e depois a MIC, que é a nossa câmera queridinha aí, que é a câmera com mais tecnologia embarcada, ela é feita para extremos, ela tem realmente uma robustez muito grande, é uma câmera com custo-benefício ótimo, maior, né? Mas também é uma câmera um pouco mais cara.
Então, a gente trabalha nesse sentido com essas duas vertentes. Legal? Então, só para vocês conhecerem um pouquinho, quem tiver dúvida, às vezes com a nomenclatura, eu quero a 6.000 e por que não a 5.000, né? O que que vai mudando de uma para outra? Sempre a questão da tecnologia e alguma feature a mais, né? Então, por exemplo, aqui na 3.000, quando a gente vai para 4.000, a 3.000 ela tem 30 metros de infravermelho. Se você pega a 5.000, ela já vai para 60. Então, sempre ela vai adicionando features ou melhorias para ir compensando aí, lógico, né? Ela ser mais cara, ela ser mais robusta. Então, é assim que é feito o nosso portfólio de câmeras. Aqui é legal lembrar que todas essas câmeras do nosso portfólio possuem Essential Video Analytics ou Inteligente Video Analytics, vai depender aí da câmera. As mais simples de entrada, elas contêm o EVA, que é esse daqui, que é um analítico que exige somente um processador, tá? Então, são analíticos mais simples, né? E as câmeras mais robustas, né, a partir das 6.000 em diante, ela vem com o IVA, onde ela tem 2 processadores para buscar maior acuracidade, para ter também maior complexidade na análise do vídeo, tá? Então, também tem essa diferença, né? Os analíticos embarcados todas têm, mas o que difere também é a qualidade, o tipo do analítico embarcado. E lembrando, né, que a partir da família 5.000 já, as novas câmeras nossas já possuem o Machine Learning, que é o câmera trainer embarcado. Então, antes a gente tinha a partir da família 7.000 em diante, e hoje já é uma realidade, por exemplo, com a nova panorâmica, né, que é uma família 5.100, a gente já ter um deep learning aí já embarcado, que permite uma customização maior dos analíticos, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o que eu quero que vocês vejam é que o portfólio da Bosch, ele é um portfólio extremamente inteligente. A gente não vende câmeras que não tenham processadores ou analíticos embarcados, câmeras mais simples, né? A gente já começa já com uma inteligência, com uma robustez, né? Uma câmera de 2 megapixels, a gente não tem menos do que isso. Então, realmente é um portfólio que traz muita tecnologia. Legal? Então, quem tiver curiosidade aí, agora já sabe um pouquinho de como o nosso portfólio está dividido. E aí eu gosto sempre de falar que o nosso portfólio ele vai muito além de uma simples imagem. A câmera, além de ser um sensor óptico ali, de visualizar a imagem, capturar e gravar, o nosso processador ele tem essa inteligência por trás, né? Que ele está processando tudo que a imagem está mostrando. Imagina que a câmera da Bosch está filmando essa cena, além de estar filmando, a nossa câmera está criando metadados querendo entender o que está acontecendo na imagem. Então, ela está entendendo que existem carros aqui na cena, que tem carros brancos, que tem carro passando em tal velocidade, que são tal hora, que aqui tem pessoas passando, que tipo de se é um ônibus que está passando na cena, se é uma pessoa. Então, ele está analisando todos esses dados de cor, velocidade, sentido, né? Se está no sentido horário, anti-horário, se está na contramão ou não. Tudo isso a câmera está fazendo em paralelo, gerando esses dados que depois a gente pode usar daí, seja num report, num Power BI, ou através até de softwares nossos que integram essa tecnologia, esses metadados e geram dashboards. Então, essa é a tecnologia que tem por trás, né? Não é só uma imagem, não é só um vídeo, é muito além da imagem, né? A inteligência por trás do que está acontecendo nessa imagem. A gente gosta muito dos analíticos, né? A Bosch fala muito disso, porque é comprovado que depois de 20 minutos, quando você está vendo uma cena estática que não tem muitas mudanças, o nosso cérebro ele perde a concentração, né? Somos humanos e a gente tem limitações. E depois de 20 minutos olhando, às vezes, aquele operador, aquela imagem, ele vai mexer no celular, ele vai pensar ali na conta que ele tem para pagar, o que, que ele vai fazer no final de semana, porque humanamente existe essa limitação. Por isso que a tecnologia ela vem para somar isso, né? Ela vem para nos suportar, né? O que o humano ali tem de limitação, a tecnologia vem para somar. Então, aqui são alguns exemplos que eu acho bem bacana mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar esse do museu, que é um vídeo simples, né? Mas mostra muito a realidade. Aqui é um museu
onde o guardinha, né, o vigilante, ele vai ao banheiro e bem naquela hora tem o roubo de um quadro. E o legal é que o analítico da Bosch, ele foi configurado para gerar um alarme quando qualquer quadro for removido ou qualquer mudança ali, né? Aqui tá, vocês podem ver que está marcado o analítico, ele rastreia a pessoa, e se houver alguma remoção de quadro, né, que é Removed Painting ali à direita, que é as nossas listas de tarefas dos analíticos, ele vai avisar. Então, o vigilante foi ao banheiro, chegou uma pessoa ali, né, tá dando uma enroladinha, vê se ninguém tá vendo, e aí ele vai remover, então, um quadro da parede, né. Ele tem esses segundos aí, porque ele tem que ver que a imagem não está mais como antes, né? Então ela visualizou e ela gerou um alerta ali para o controle, né? Para a mesa de operação. Então, mesmo o vigilante não estando ali, gerou um alerta, e aí eu acho que qualquer comando pode ser realizado, desde chamar a polícia, se tiver uma outra orientação também, né, de fechar as portas, pode estar integrado com outros tipos de acesso. Então, aqui é um exemplo que pode ser utilizado não somente, né, pessoal, então eu dei o exemplo do museu, né? Mas isso pode ser em uma joalheria, em algum mercado que tem produtos que são mais caros, que não devem ser removidos sem autorização, qualquer aplicação aí que a gente possa utilizar a mesma regra. Aí eu comentei que o vigilante saiu da cadeirinha bem na hora, né? Mas não tem problema, porque todo mundo precisa ir ao banheiro, né? Aí a gente usa a tecnologia para ajudar nesses gaps. Eu falei que ele tem um delayzinho que é normal, a câmera precisa entender, né, que há uma diferença da primeira imagem para agora, e ela gerou o alerta, né? Aí a nossa configuração do IVA, tá? É a interface que a gente usa para configurar os analíticos. E é legal que você pode ver que tem 8 posições, então a nossa câmera ela pode ter 8 analíticos configurados simultaneamente. A câmera consegue processar 8 regras, tá? Nós temos 14 disponíveis, mas 8 podem ser utilizadas simultaneamente. Aqui no caso só tem uma, né? Mas dá para configurar várias e utilizar a mesma câmera para várias análises, né? Otimizar um pouquinho a função dela. Proteger, né? Aí com câmeras, Aqui já disparou o alarme, porque tinha uma pessoa dentro, né, dessa região. Os outros vídeos não estão indo. E aqui também tem um caso que eu acho bem legal, que tem a imagem que vocês conseguem ver, acho que eu consigo pôr meu laser aqui, que muita gente pergunta se à noite o analítico funciona, né? Porque às vezes, com a falta de não nitidez, de luz na imagem, o pessoal tem dúvida se o analítico entende. E entende, né? Isso aí é uma mineradora, onde praticamente não tem luz, está tudo branco e preto, né? Então a imagem já não tem cor, e ela consegue sim capturar aí, ela faz a proteção dessa máquina para que ninguém roube à noite. E aí, quando uma pessoa entra, o analítico dispara, né? O alarme dispara. E é muito legal porque nesse vídeo a gente não consegue ver a pessoa, tá muito escuro, mas o analítico ele consegue reconhecer. Então, o analítico funciona mesmo em preto e branco, com baixa luminosidade, tá? Coisas que o olho humano não vai conseguir ver, o analítico vê por nós. Aqui é um outro exemplo de segurança e também regulamentações, né? Aqui no Brasil, eu acho que não é tão forte isso, mas deveria ser. Saídas de emergências, elas não podem ser obstruídas, né? Tem que ter um certo cuidado com essa questão trabalhista, de movimento de trabalhador, né? De funções. Então, tudo isso a gente também consegue utilizar a câmera, os analíticos, para melhorar os processos, né? Não somente a segurança, mas melhorar também processos. Aqui gera um alarme quando a saída de emergência é obstruída por mais de 10 segundos, tá? Então, nesse caso, a câmera está voltada para essa saída de emergência. Aqui é uma simples contagem de entrada e saída do escritório da Bosch, né? Onde a câmera 3000i, que é a nossa câmera de entrada, está contando quantas pessoas entram e saem. Isso pode servir para shoppings, né? Loja, varejos,
escritórios comerciais onde você queira fazer esse controle, ou então entender os fluxos, né? Mercado, qual o horário de maior pico, se você precisa disponibilizar mais pessoas no caixa ou na operação, entender todo esse fluxo aí de pessoas. Aqui ele está fazendo o in, que é quantas pessoas entram, e out, quantas pessoas saem. Lembrando que a própria câmera já reconhece a pessoa e faz esse quadriculado aqui, identificando a pessoa, né? Tudo isso, depois você também consegue extrair da câmera através de dados, de um banco de dados, e gerar gráficos, né? E fazer várias análises em paralelo. Então, é bem legal que dá para trazer isso de forma visual depois e em dados. Um outro exemplo aqui também que eu acho legal é a questão que a gente tem do rastreamento em alguns modelos de câmeras, tá? A Autodome, a Mic, elas conseguem, sem você ter que mexer no PTZ da câmera, ou sem você ter que ficar visualizando, né, girando ali a câmera, ela faz isso de forma automática, tá? Ali é uma PTZ comum, né? Então ela está fazendo a sua ronda normal, não está dando zoom, está fazendo nada, está fazendo a ronda configurada. E aqui é uma câmera da Bosch, é a Mic, com inteligente vídeo analítico ativado. Então, essa área verde é onde ativou, e ele fala que qualquer pessoa que entrar nessa área tem que ser detectado, né? Então, o objeto foi detectado, o alarme foi gerado, e agora a câmera, de forma automática, vai fazer o tracking dessa pessoa. A gente chama de inteligente tracking. Sem um operador precisar diminuir o zoom, fazer isso, a câmera faz sozinha. E aí ela não perde nenhum detalhe do rastreamento da pessoa. Ela vai removendo o zoom, ela vai dando zoom, até aquele objeto sair da cena, até ela não conseguir mais rastrear. Aqui colocou também um alarme nessa área de resíduos, né? Que a pessoa não pode acessar. E aí a câmera também, de forma automática, rastreia o objeto. Então, isso é legal porque você não precisa que o operador faça isso de forma manual e às vezes é tão rápido que ele não consegue filmar, né? A câmera vai rastrear o carro até ela não conseguir mais filmar, né? Quando ficar fora ali do campo de visão dela. Aqui nós temos 3 regras configuradas, ó lá, das 8 que eu falei que é possível, do lado direito. Entrar na área, permanecer na área, e a outra em inglês, não sei o que significa, hard dose. Você pode escolher o nome que você dá aí para sua regra. Então, isso é bem bacana para PTZ, principalmente a gente tem muita aplicação da MIC em aeroporto para fazer o tracking do avião quando ele pousa e faz isso de forma automática, sem precisar que ninguém rastreie. Ela mesma vai identificando o avião desde o pouso até o final dele na pista, tirando, colocando zoom, né? Então, ela tem essa inteligência. Então, isso é bem legal em situações críticas também. Isso são alguns dos analíticos que eu estou dando exemplo, mas é muito possível customizar hoje com o Camera Trainer também. A gente pode criar regras, né? Então, assim, depende muito do que o cliente precisa, da necessidade. Tem necessidades que hoje, com a tecnologia, a gente já consegue oferecer, e tem coisas que ainda não, que a tecnologia tem sim suas limitações, né? Nem tudo é possível ainda, mas muita coisa a gente já consegue fazer com essas tecnologias embarcadas. Além disso, né, além da inteligência que a gente reforça, as câmeras da Bosch também, elas têm muita tecnologia em relação à imagem. A parte do Dynamic Range, né, para ter uma imagem muito clara, né, sem movimento, uma imagem nítida. As imagens monocromáticas, né, então a gente tem uma sensibilidade à luz muito grande. Então, mesmo em lugares com pouca luz, a gente ainda consegue trazer uma imagem colorida, né? A gente tem a tecnologia Starlight, que a gente fala que é somente com a luz das estrelas, somente a luz das estrelas, um pouco que ela iluminar, a gente consegue trazer a imagem colorida. Então, isso é um diferencial, né? À noite a gente tem uma performance muito boa, mesmo sem o infravermelho, tá? Nas câmeras que não tem infravermelho. A parte suave das imagens, do 30 frames por segundo, né? E a parte dos detalhes aí, a gente tem câmeras de 4K, a gente tem câmeras de 8 megapixels,
A gente não tem câmera inferior a 2 megapixels, justamente porque a câmera que precisa ser inteligente, ela precisa ter uma qualidade de imagem para detectar aí todos os detalhes, né? Não adianta nada você ter uma câmera inteligente, mas que ela não consegue capturar a imagem da melhor forma porque não tem nitidez ou porque não tem resolução. Então, a resolução é extremamente importante e a qualidade da imagem para gerar os metadados confiáveis, né? Que sejam reais. Aqui o que eu falei para vocês, né? As câmeras Starlight da Bosch, geralmente câmeras de alguns competidores nossos, na mesma cena ela já fica preto e branco, e como a gente tem a tecnologia Starlight, ela consegue manter a cena em colorido, mesmo com pouca luminosidade, tá? Aqui é uma selva, né? Sei lá, um ambiente que não tem luz praticamente nenhuma, né? Sol das estrelas, bem pouco. Aí a gente converte para preto e branco, enquanto dos nossos concorrentes geralmente já não traz mais nada, né? Fica preto mesmo, porque não consegue identificar. Então, realmente, ela traz excelentes imagens, mesmo sem luz, né? Então, a gente tem um Experience Room lá na Bosch, e a gente faz esse teste com os nossos clientes, né? Não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer, mas a gente coloca a pessoa dentro de uma sala 100% escura, né? E a gente pergunta o que ela está enxergando, e ela fala que nada. E aí a gente mostra a imagem da câmera que também está nessa sala e ela consegue visualizar tudo que está ali, né? Então, realmente, a tecnologia vem para nos auxiliar, né? Do que os nossos olhos às vezes não são capazes. Aqui é a diferença do IVA para o EVA, né? Eu falei para vocês que as câmeras de entrada possuem o EVA, que é o Essential, e as câmeras da linha 5000 em diante possuem o IVA, que tem os dois processadores. Então, esses dois processadores nos ajudam a melhorar a performance, né? Ela consegue compensar. Aqui é um exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, então, em cima é o Essential, é a nossa câmera, por exemplo, 3000. E aqui é uma 6000 com inteligente, tá? Essas duas são Bosch, a diferença é a gama. E de baixo é de um competidor, uma tecnologia que ele fala que tem inteligência, tá? Então, o que que vocês podem ver numa cena, principalmente exterior, onde você tem muita influência de fatores externos, como vento, chuva, o Essential nosso não é muito recomendado, porque somente com o processador aqui ele começa a ver o movimento da árvore e ele entende que está ocorrendo uma mudança, um movimento, e ele começa a gerar muito alarme. Aqui com a chuva, ó, tá vendo? Ele já vai gerando. Então, a gente não recomenda, por exemplo, numa situação assim, colocar esse tipo de câmera. A gente já vai recomendar um Intelligent Video Analytics que tem uma melhor performance. Só voltar um pouquinho ali. O do competidor, o que acontece? Ele gera alarme, falso alarme o tempo todo, ó. Antes do nosso Essential, do competidor já entendeu o movimento aqui, já gerou alarme. O nosso Essential ainda não, mas aí ele começa a gerar, enquanto o inteligente, ele entende, ele elimina essas condições, né? Ele, com esses dois processadores, ele consegue entender que não é para gerar o alarme, né? Então, vocês podem ver que, por isso que a gente tem uma gama bem completa, porque depende muito da aplicação, a gente recomenda um tipo de câmera diferente. Então, o competidor, ele entende a árvore como um objeto, né? E aí ele fica gerando alerta porque está se movimentando. O nosso EVA, ele não entende dessa forma, mas ele começa também a complicar quando tem muita variação. Aqui tem até gelo, né? Neve caindo. Aqui um outro exemplo também do Essentials e do IVA e do competidor. O competidor, a hora que o cara barra, mexe aqui, né, na grade, já começa a gerar uma vibração e ele já identifica e gera falso alarme. Aqui no nosso, menos, né, no Essential, mas ainda ele consegue pegar um pouco da vibração, mas o IVA, o inteligente, ele elimina tudo isso e ele rastreia somente a pessoa. Um outro exemplo também, embarcações, rio, a gente recomenda o IVA também, porque o movimento da água, ele acaba não entendendo, né? O nosso competidor, ele já pega tudo e não consegue fazer esse filtro. Já o nosso IVA, ele identifica somente as embarcações. Então, para ambientes assim, a gente também recomenda esse tipo de analítico, tá? Porque a complexidade é maior. E aí o Câmera Trainer, que eu acho que vale a pena falar, já é, vamos dizer, uma
terceira tecnologia baseada em Deep Learning, Machine Learning, onde você ensina a câmera a detectar o objeto que você quer. Tá? Então, você consegue pôr mais de 3.000, acho que se não me engano são até 3.000 imagens do objeto, para que a câmera reconheça. Então, eu quero que a câmera reconheça uma caneta. Eu coloco uma amostragem de fotos da caneta, caneta de pé, caneta deitada, caneta de frente, caneta de trás, e vou colocando várias imagens dessa caneta, né, que pode ser detectada numa imagem, e ensino a câmera que isso é uma caneta. E ela vai, então, detectar a caneta. São É uma melhora, né, já é uma tecnologia mais avançada, porque até então o IVA a gente tem regras pré-definidas, a gente não consegue fazer algo fora aqueles 14 analíticos já existentes. Com o Camera Trainer, não, você consegue já customizar o que você quer, o que o cliente precisa, tá? Você define, é o usuário que define. Legal? É muito bacana, principalmente para objetos parados, estacionamentos, ou uma situação como essa, tá? Aqui é um exemplo, então, por exemplo, um estacionamento, você quer detectar onde não tem onde tem vagas liberadas. Então, a gente pode fornecer exemplos de um carro, e aí, quando eu falo de um carro, tem que ser imagem de cima, imagem de frente, imagem de trás, até 3.000 amostragens, para quando você iniciar a detecção, ela entender o que é um carro, né? E aí depois ela gerar para você quais são as vagas livres. Isso é muito legal em estacionamento aberto, porque shopping você consegue usar os detectores, os sensores, mas e quando você não tem um teto, você não consegue fazer isso, né? Você pode utilizar as câmeras para fazer toda essa parte de gerenciamento, tá? Isso é um exemplo, mas dá para você detectar outras coisas. Você só precisa ensinar a câmera, ter imagens de boa qualidade, imagens de vários ângulos para que a câmera seja treinada e entenda então que objeto que você quer detectar. Legal? E assim, é sempre importante falar que as nossas câmeras, muita gente fala, a câmera é um pouco mais cara, o concorrente é mais barata, mas a gente, além de toda essa tecnologia, consegue também trazer uma redução de servidor, de banda, porque a gente tem o streaming inteligente, que faz com que armazene imagens cada vez menores, mas com uma qualidade, sem perder a qualidade, né? Porque muita gente às vezes tem que diminuir a qualidade da imagem para poder salvar, né, e ter um armazenamento menor. E aqui não, a gente consegue armazenar com a ótima qualidade, né, quando precisar ter todos os detalhes, mas com um armazenamento pequeno também, sem comprometer a qualidade do vídeo. Tudo porque a gente tem essa tecnologia, a gente tem a parte de compressão de H265, né, que isso nos ajuda também. Tem esse Dynamic Noise Reduction, que a câmera fica vendo somente, salvando somente o que mudou na imagem. Então, se uma câmera está parada, não tem mudança, ela fica mandando para o servidor somente aquilo que mudou. Então, isso faz com que você não fique armazenando toda hora a mesma imagem se não teve mudança. Ela reenvia, né? Ela vai enviando aquilo que houve de mudança na imagem para gerar o menos possível de armazenamento. Então, a gente já teve feedbacks de clientes que falam, né? Eu precisava, por exemplo, 10 câmeras Bosch que eu coloco armazena a mesma coisa que uma de um concorrente. A gente já teve feedback assim, porque realmente toda essa tecnologia de gerenciamento de taxa de bits e compressão é uma coisa muito importante. Muitas pessoas às vezes comparam o preço das câmeras, né, por si só, mas esquecem toda a parte de infraestrutura, que hoje é muito importante, né? Custa muito caro você ter uma internet de qualidade, você ter muito servidor, né, toda a parte de rede. Então, isso também é algo que a gente consegue ajudar a salvar um pouquinho o dinheiro, né, e manter aí um custo-benefício interessante. Então, a câmera, ela tem realmente muita tecnologia por trás. E aí, eu acho que para finalizar, eu gosto de falar também que hoje a câmera, uma vez que ela é IP, ela está conectada na rede e ela é uma porta de entrada para roubo de dados, de imagens, né? Para entrar na rede, roubo de informação. Então, também é importante que a câmera seja segura. A câmera hoje ela é um computador, né? Então, ela precisa também garantir a parte de segurança. Todas as nossas câmeras são criptografadas, exigem senha,
elas têm o chip, o módulo TPM, que guarda todos os dados da rede, o IP, as senhas dentro dela, de forma criptografada. Então, se, por exemplo, você tirar uma câmera dali para fazer uma manutenção, a pessoa que vai fazer a manutenção não consegue ver os dados dela, do IP, da senha, porque fica dentro desse chipset criptografado. Então, ela tem alguns mecanismos, né, de forma inteligente para garantir que os dados de segurança não sejam acessados, tá? E aí, outras formas também que a Bosch encontrou para garantir a segurança. O que é legal é que nenhuma câmera Bosch até hoje foi hackeada ou teve seus dados vazados, né? Houveram tentativas, sim, mas nenhuma bem-sucedida. Então, eu tenho bastante orgulho de falar que as câmeras da Bosch são as mais seguras do mundo, né? Então, a gente consegue participar de grandes editais de governo em todos os países, infraestrutura críticas, militar, porque a gente garante também toda o sigilo, né, e a segurança. Isso também é muito importante. E aí, falando um pouquinho do que a gente tem de novidade nesses primeiros meses do ano, nós temos 2 softwares de gestão, tá, e controle de acesso, que é o BIS. O BIS, ele é mais uma gestão integrada, porque ele faz a gestão total, não somente de controle de acesso, mas ele integra desde a parte de incêndio, de áudio, sonorização, evacuação. É um software mais robusto, né, que faz a integração total do prédio, por isso que chama BIS, é Build Integration System. Ele integra tudo que você tem. E o AMS, que é um software mais focado em controle de acesso para pequenos e médios locais, tá? E aí é praticamente controle de visitantes, gestão de portaria, essas coisas, tá? Então, nós temos o lançamento de uma nova versão, esses softwares já existiam. Basicamente, agora lançamos a versão 4.9 e 4.0, onde houveram melhorias de segurança, tá? Redução de riscos de vulnerabilidade e também integração. Hoje, o AMS, por exemplo, ele integra com a parte de intrusão da Bosch, até 50 painéis, ela integra com o Milestone, integra com o nosso PVMS, integra também com elevadores, gestão de elevadores da Otis, integra com a parte da IDEMIA, que são leitores de controle de acesso de reconhecimento facial, ou de veia, né, de outros tipos de autenticação. Então, as novidades basicamente são que nós expandimos as nossas integrações e esse software consegue aí ter um sistema, um ecossistema completo, integrado com outros fabricantes também, tá? E da parte de câmeras inteligentes, nós temos 3 lançamentos também bem bacanas. A nossa câmera multisensor 7000, que está aqui ao lado direito. Essa câmera ela tem a versão de 12 megapixels e uma de 20 megapixels. São 4 sensores, tá? Por isso que somam até 20 megapixels. E ela busca aí uma imagem de 360 graus. E eu vou mostrar um pouquinho a diferença dela adiante. Depois nós temos a Dinion e a Flexidome Inteox, que tem uma resolução de 8 megapixels, e é uma plataforma aberta. A plataforma Inteox, né, no Azena, permite que você baixe aplicativos já existentes, né, é uma plataforma diferente da Multisensor, por exemplo, uma plataforma aberta, que através do Azena a gente consegue carregar aplicativos e fazer com que a câmera rode esses analíticos. Então, além lá do IVA, do Machine Learning, você também consegue gerenciar os aplicativos disponíveis na plataforma. Então, já é um passo a mais para customização. E por último, que é a nossa super recente Flexidome panorâmica, ela é da família 5000, ela tem a opção de 6 e 12 megapixels e ela traz uma visão 360 graus também. O legal é que todas essas câmeras possuem o IVA e o câmera trainer integrado. Então, você pode ver que mesmo a família 5000, né, a gente já traz o Machine Learning, que é essa inteligência, a rede neural já para você treinar a câmera. Então, cada vez mais nas linhas de entrada, a gente está embarcando esses analíticos. Legal? E aqui uma pequena diferença, então, quando comprar uma câmera panorâmica ou quando comprar uma multisensor, né? Aqui o campo de visão da panorâmica é 360 graus e aqui a multisensor ela é multidirecional, né? Você consegue ter uma visão 360
mas dessa forma, segmentada. Aqui a forma da exibição da imagem, né? Você vê aqui a imagem da panorâmica dessa forma de cima, e aqui você consegue ter visões segmentadas de cada sensor da câmera. Os benefícios da multisensor é que você não tem ponto cego, né? E ela é um tamanho bem compacto, é uma câmera bem pequenininha. Ela é realmente bem menor que a multisensor, né? Ela é mais discreta e você consegue até colocar ela embutir em teto. Praticamente você nem percebe que tem a câmera, né? Então ela é bem discreta. Já a multisensor, os benefícios é a configuração flexível, porque você tem 4 sensores, né? E o zoom para cobertura completa. Aqui você consegue dar zoom. Então, por exemplo, esse sensor aqui da direita, esse primeiro sensor, eu quero dar um zoom para ver melhor a cena. Você consegue. Então, esses sensores, eles podem trabalhar de forma integrada ou em separado. Já na panorâmica, não, né? Você tem essa limitação. Então, são para aplicações diferentes, né? Aqui eu vejo muito a multisensor em aeroportos, rodovias para complementar também a parte das câmeras móveis, algumas parte de governo também que precisa às vezes de uma câmera nesse sentido, com, né, essa capacidade de 360 graus. Então, vai muito aí do que o cliente precisa, do que a gente precisa integrar de solução, tá? Então, só para mostrar que a gente tem essas duas opções, elas estão disponíveis e todas as duas possuem inteligência embarcada, pode treinar a câmera, elas conseguem reconhecer objetos. E aí, eu não sei se todo mundo conhece a Inteox, mas depois, se vocês quiserem que eu fale mais um pouquinho, eu posso falar também, né, dessa plataforma aberta aí, que é uma novidade também do mercado. Legal, pessoal, acho que da minha parte é isso que eu queria mostrar para vocês, que são essas novidades dessas câmeras. E agora eu acho que se a Gabi quiser intermediar, abrir para alguma pergunta, se vocês quiserem saber mais um pouquinho, eu trouxe de uma forma mais geral, né, porque é muita informação, mas se vocês quiserem saber alguma coisa específica, eu estou também à disposição. E aí vocês também podem procurar a MedSeg, né? A MedSeg é o nosso distribuidor parceiro, então eles também têm todas essas informações, caso queira uma cotação, ter ideia de preço, entender um pouco mais da especificação, fazer uma prova de teste para ver se a câmera é capaz de detectar o que vocês precisam ou trazer uma solução para o cliente. Eu acho que tanto a Bosch quanto a MedSeg estão abertas aí para a gente trabalhar juntos. Ok, pessoal, então muito obrigada. Eu desejo uma excelente quinta-feira para vocês, um bom resto de semana e nos vemos em breve. Até a próxima.